Judas, penúltimo livro da Bíblia. Vamos fazer essa leitura, versos de 8 a 11. Vamos ler juntos? Judas 8 a 11. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quando a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompe. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e permaneceram na revolta de Corá. É um livro tão pequeno, né? São apenas 25 versículos, mas realmente tem muitos detalhes. Se você observar só esse último versículo que nós lemos, ele fala, né? Perseguiram pelo caminho de Caim, depois fala, movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão e perceberam e pereceram na revolta de Corá. Então, o quanto a gente tem para estudar aí? Né? Qual foi o caminho de Caim? Qual foi o erro de Balaão? E a revolta de Corá? Então, nós vamos terminar hoje um pouquinho falando sobre esta parte aqui. O estudo de Judas é um livro que nós resolvemos continuar estudando ou estudar depois de 1ª e 2ª Pedro, porque nós vimos assim essa semelhança, né? O tema sobre falsos profetas, falsos mestres, um alerta sobre esse tema, sobre a questão, né, de que iriam surgir, ou já estava surgindo naquela época, mas iriam surgir mais falsos mestres. E aí é o alerta sobre esse perigo que vem de dentro. Quando o perigo está fora, não sei se é mais fácil, mas pelo menos é visível, né? Algo que você sabe que é um inimigo que está querendo te atacar. Agora, quando o inimigo está dentro, é algo que a gente precisa ter percepção e sabedoria, né? Porque é um julgamento difícil de fazer. De repente você acha que alguém é inimigo e esse alguém não é inimigo. Mas às vezes você acha que um falso profeta é amigo e na verdade ele está ali contrário, né? Contrário à vontade de Deus. Então nós estudamos aqui que essa epístola ela vem prevenir os cristãos contra os falsos mestres. Uma batalha pela fé. A gente pode tirar do versículo 3 uma grande lição, né? Quando aqui Judas disse que ele estava na sua diligência escrevendo, ou seja, lá preocupado, atento em escrever, e ele se sentiu tocado por Deus para exortar os irmãos a batalha, né? Batalhar diligentemente pela fé que por uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, há uma batalha, há um alerta, e nós já estudamos nessa passagem que diz sobre uma luta diligente. E também quando diz lutar pela fé, na verdade é lutar pela palavra de Deus. Que fé foi entregue aos santos, senão a palavra, a verdade das Escrituras, essas que estavam sendo corrompidas, a ponto de negarem o próprio Jesus. Então, firme, vamos combater esses que se levantam contra a fé verdadeira. E aí a gente percebe como é atual esse tema de hoje. As pessoas falam de fé, falam de Deus,
várias denominações, igrejados, desigrejados, pessoas que se reúnem e falam que estão com Deus, mas será? Será que são verdadeiras? Não basta falar de Deus, não basta falar da fé. A fé não é simplesmente subjetiva. Ela tem esse lado, né, subjetivo, no sentido de que eu creio, que eu oro a Deus, que eu estou na presença de Deus. Mas para ela ser subjetiva, ela primeiro tem que ser objetiva. Quem falou meu coração é a palavra, é a verdade de Deus, são as escrituras sagradas. E é nessa verdade que eu vou basear o que Deus tem falado comigo. E o que os falsos mestres faziam? Eles baseavam no seu próprio coração. Então nós vimos aqui sobre esses falsos mestres que nós todos devemos enfrentar nessa batalha pela verdadeira doutrina. Judas descreve os falsos mestres, a sua maldade, e deixa claro que eles serão perseguidos e consumidos e derrotados, porque ninguém pode prevalecer contra a autoridade de Deus. Aqui dos versículos 8 a 11, podemos deixar como tema desmascarando o inimigo, desmascarando os apóstatas. E a gente percebe aqui um primeiro ponto, a partir do verso 8 até o verso 11, que era: eles rejeitavam a autoridade divina. Eles rejeitavam a autoridade divina. A autoridade de Deus. E aí a gente vai perceber que negar a autoridade de Deus é uma série de coisas. Como eles negavam a autoridade de Deus? Mentindo a respeito da palavra, falando o que eles achavam que era a palavra, o que eles para satisfazer os seus desejos, o seu coração, diziam que é a palavra. Como eles rejeitavam a autoridade de Deus, desrespeitando as autoridades humanas constituídas por Deus. Eles não seguiam as autoridades da igreja. Eles eram contra aqueles que falavam em nome de Deus. Então a gente vai percebendo aqui tudo isso. Eles se colocavam acima das Escrituras e dos apóstolos. Verso 8, vamos ler aqui? Pode tirar. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. O que seria esse contaminam a carne? Não só contaminam a carne, mas também rejeitam governo, autoridades, difamam autoridade. Contaminar a carne é a vida imoral que eles levavam. Então eles não só viviam de forma imoral, como eles também eram insubmissos às autoridades. E a gente percebe algumas palavras aqui então, olha, difamar, e aí dentro desse termo, aparece que eles contaminavam, rejeitavam e difamavam. Difamar, nós já falamos um pouco sobre isso. Aqui é a ideia da blasfêmia. O que é blasfemar contra Deus? Blasfemar contra Deus não é só eu, digamos assim, falar mal de Deus ou usar o nome de Deus de forma indevida, mas blasfemar contra Deus é tomar a palavra de Deus de forma leviana, ou zombar da própria palavra, como eles riam da palavra. Difamar a autoridade, seja ela qual for. Todos nós estamos sujeitos à autoridade, né? Não há um ser superior, a não ser Deus. É dele toda a autoridade, mas nós todos estamos sujeitos à autoridade, seja o governo da igreja, seja algum patrão, nosso serviço, sujeitar à autoridade. E esses não se sujeitavam à autoridade. Aqui o versículo 9, à primeira vista, é um pouco difícil de se entender, mas eu achei interessante o comentário que diz a respeito desse versículo. Vamos ler aqui. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele,
Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então, essa informação não está na Bíblia, né? Que Miguel disputava a respeito do corpo de Moisés. É uma informação de um livro apócrifo, de um dos escritos da época, que provavelmente está sendo citado aqui por Judas. Aqui ele cita Miguel. A gente vê que o anjo Miguel, ele aparece sempre como o grande príncipe de batalhas. Lá na profecia de Daniel, Daniel 12, ele aparece como aquele que é um dos primeiros príncipes. Então é um guerreiro. Também aparece em Apocalipse, e a gente percebe que essa ideia, né, desse anjo. Curioso, né? Até os anjos têm, vamos dizer assim, uma especificação diferente. Você vê um Gabriel indo lá falar com Maria, e agora você vê um Miguel na frente de uma batalha contra inimigos. E ele é chamado aqui de príncipe, porque é exatamente essa ideia, né, do anjo, aquele que governa como um príncipe. E aí, qual que é a ideia do versículo? Vamos dizer o seguinte: se o próprio anjo Miguel, que era o guerreiro, e contra o pior de todos, que há de ser repreendido, Satanás, ele não falou nada, ele preferiu fazer o quê? Entregar para Deus. Ele disse: o Senhor te repreenda. Se o próprio arcanjo fez desta forma, nós muito mais devemos ser cautelosos a respeito do que nós vamos falar contra uma autoridade, ou contra uma pessoa, ou contra o outro. Então essa palavra aqui serve tanto para falar mal dos falsos profetas, como nos alertar. Porque os falsos profetas, eles não respeitavam a autoridade, difamavam a autoridade. E ele diz aqui que nós e ninguém deve agir dessa forma. Não estou dizendo que a gente tem que agir passivamente em tudo, que nós não podemos falar nada, mas aqui essa ideia é que temos que ser cautelosos em relação à questão das disputas, em relação a juízo de outras pessoas. O Senhor te repreenda. Então, em muitos momentos, ao invés da gente caçar a confusão, né? Fala, deixa que o Senhor vai repreender, deixa que o Senhor vai cuidar deste caso aqui. Versículo 10. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nestas coisas se corrompem. Irmãos, como a Bíblia ela é atual, né? Mas como a Bíblia fala, parece que a gente está vendo o jornal, parece que a gente está vendo as coisas acontecendo hoje. Como é o ímpio em relação aos crentes, em relação às coisas de Deus? Eles não entendem. Sabedoria de Deus é loucura. Se a gente falar alguns conceitos bíblicos, eles vão querer até nos prender. Como está acontecendo hoje em dia. Eles vão achar que a gente está fora de tudo, está fora de moda, está fora do tempo. Já pensou falar para o mundo hoje em mulher submissa? E falar para o mundo hoje, homem, Deus criou homem e mulher? Achei interessante uma imagem assim, falando a respeito desse tema, né, que é está tão debatido. Alguém fez a afirmação, existe homem e mulher, tipo, se não existe mais outro sexo, né? Aí uma pessoa assim, bem maluca, né? Mas quem te falou isso? Que absurdo é esse? Aí a pessoa disse, foi o censo do Covid, porque lá está mortos masculinos e femininos, tem homem e mulher, né? Já pensou se fosse dividir, né, as classes todas lá? Quantos mortos, quantos homens, quantos sei lá o que lá, né? Então é uma brincadeira nesse sentido, para mostrar um dos temas que se tornaram tão assim tabus, a ponto de você não dizer que é homem e mulher, né? E é algo tão claro, algo tão natural. E aí entra a segunda parte do versículo, porque primeiro ele disse assim, eles não entendem e difamam. Não é isso que acontece? As pessoas difamam sem entender.
nem sabe o que você está falando, nem sabe o que é, mas fala que está errado. E a segunda parte do versículo: a tudo que compreende por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Fala que tem alguém que não compreende certas coisas. Eu acabei de dar o exemplo, né? Se existe homem e mulher, quem que não entende isso? Todo mundo entende isso. Mas como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. E aí a gente poderia dar uma lista, né, de assuntos, diversos assuntos. Já falamos várias vezes sobre isso, que o que é a ideia do falso profeta, ou do falso mestre, ou de uma pessoa ímpia, que quer ser chamada, que quer ser conhecida como cristã, quer ser conhecida como de Deus. Ele favorece o seu apetite, o seu desejo. Você já ouviu aquela frase? Errado é não amar? É uma frase que é usada muitas vezes para cometer pecados. Errado é ir contrário ao meu coração. Ah, tá, então seu coração quer assaltar um banco, você vai seguir o seu coração e você está certo? Que é mais ou menos isso que as pessoas fazem. Então nós percebemos que até naquilo que a pessoa sabe que é correto, ela despreza, como brutos, né, porque é só embrutecido para desprezar a verdade, e elas se corrompem. Nisto elas se corrompem. Versículo 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Então aqui nós vamos parar um pouquinho, vamos demorar um pouquinho mais no primeiro, o caminho de Caim. Depois a gente fala rapidamente os outros 2 pontos. Você repare, tanto 1 Pedro, 2 Pedro, como já aqui em Judas, os exemplos são fartos. Como Adão e Eva pecaram, como a doutrina de Balaão, como isso, mostrando lá como lá em Sodoma e Gomorra. Esses exemplos são fartos. Por que esses exemplos são importantes, irmãos? Porque a gente aprende com o erro dos outros, a gente não precisa errar para aprender. Não precisa cair nas mesmas artimanhas, no mesmo problema. Já pensou, se está todo mundo tomando um remédio lá e está todo mundo morrendo, vamos parar de dar esse remédio. Ou seja, com aqueles que morreram tomando tal do remédio, outros vão ser poupados. Então a Bíblia conta essas histórias, mostrando qual que é o caminho do ímpio, a perdição do ímpio, os erros do ímpio, quais são as falhas do ímpio. E aí a gente aprende com elas. Então vamos lá. Qual foi o pecado de Caim, ou digamos assim, o caminho de Caim? Pode tirar. Qual foi o caminho de Caim? A gente tem muita coisa, né? Na história inteira de Caim, fala a respeito dele se rebelar contra Deus. Vamos abrir lá em Gênesis? Gênesis 4? Caim e Abel. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Bom, já aqui a gente já pensa, os 2 filhos da mesma mãe, do mesmo pai, provavelmente tiveram a mesma instrução, aprenderam os caminhos do Senhor. Mas desde o seu crescimento, né, tomou um caminho mau, um caminho errado. Repara que há um momento em que é para se trazer uma oferta ao Senhor.
E a gente percebe que a oferta foi diferente. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. No comentário, eu achei interessante a análise dessa passagem relacionada à questão da oferta, do sacrifício, como uma oferta que era propícia, a oferta da morte do animal, para derramar o sangue, para que assim ele estivesse entregando essa oferta. Nós já vimos falar sobre isso, que a Bíblia inteira demonstra esse ato de redenção que foi feito e que vai ser feito lá em Jesus, com a morte de Jesus, ou foi feito, né? Mas no caso aqui nós estamos antes. Lembra quando Adão e Eva pecaram? Deus os cobriu com pele de animais. Então houve a necessidade de um sacrifício de animal para que se cobrisse, digamos assim, o pecado. É claro que nós sabemos que não é a morte do animal em si que vai trazer o perdão, mas a ideia é exatamente que o sacrifício que Deus requer para que o homem se achegue a Ele é esse sacrifício. Então, como que o comentário falava? Falava que enquanto Abel ofereceu esse sacrifício, que era o sacrifício da morte do animal, Caim ofereceu lá o fruto da terra. Foi lá com uma cesta, lá, não sei o que tinha ali naquele fruto da terra. E ele diz que ele assim estava querendo chegar-se a Deus da forma que ele mesmo inventou. E olha que interessante, aí já entra a ideia do texto aqui que vai falar que isso tudo é a aplicação de como eram os falsos profetas. Como são os falsos profetas? Ao invés de seguir o que a Bíblia diz, ao invés de entender que necessitam de Jesus, que necessitam do sacrifício de Jesus, esses acreditam que podem chegar até Deus com a oferta pessoal, a oferta que Ele quer dar. Que na verdade muitas vezes é a bondade, eu sou bonzinho, eu faço boas obras, faço caridade, assim eu me achego a Deus. Então esse seria o Caim, se achegando a Deus de qualquer forma, não com uma forma propícia, não com a contrição. E aí então a gente percebe que, olha o que diz aqui, o Caim levou a Deus um sacrifício incruento, ou seja, o fruto da terra. Estava assim desprezando o caminho de Deus, a palavra de Deus, as normas do culto divino. Queria abrir para Deus um caminho pelos seus próprios esforços. Caim tentou prestar um culto a Deus sem examinar seu próprio coração. Essa aí é uma segunda parte. Não é curioso? Depois que aconteceu esse fato, Deus deu uma oportunidade para ele. Aqui diz que o Senhor não se agradou. E aí no versículo 6 diz, então disse o Senhor, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Repare isso, então ele não foi desprezado naquele mesmo momento. Ele foi e recebeu uma oportunidade. Mas aqui ele já estava irado, ele já estava descaído, e tudo então, irmãos, foi se acarretando. Nós sabemos que o pecado maior dele foi a inveja do seu irmão, que foi recebido. Mas a inveja é só um ponto. Já estava no seu mau coração, já estava a sua intenção de chegar-se a Deus de qualquer forma, já estava no seu coração a maldade. Então, quando você vê, fulano matou o outro lá, por inveja, não sei o quê. Tá, mas só inveja? Então, o que aconteceu antes? Tem um histórico, não tem antes? Não sabemos como eram esses dois crianças, né? Se já brigavam já na infância. Mas nós sabemos que tem um histórico aqui. Em 1 João 3, 11 e 12, lá fala a respeito de Caim. Caim que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou?
Então lá tem essa pergunta e a resposta. 1 João 3, versículo 11 e 12. A resposta é: por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então ele já vinha com essa maldade no seu coração. E assim ele tinha esta questão de que o coração dele se expressou mal. Todas as vezes que a gente fala, fulano fez errado, fulano cultua a Deus errado, a gente sempre fala, né, que você só vai adorar a Deus da maneira correta se você tiver a fé correta, se você tiver o conhecimento de Deus correto, e assim você vai adorar a Deus corretamente, você vai chegar a Deus. Agora, se você já está perdido, se o seu coração é mau, aí como que pode, né, dar bons frutos uma árvore má? E aí, irmãos, a gente percebe, né? Não vamos entrar aqui e estender o assunto, mas a gente lembra, né? Quando nós estudamos Gênesis, nós vamos voltar a estudar na revista de Escola Dominical Gênesis novamente, nós percebemos que no momento do pecado houve essa divisão, a partir daí nós encontramos que as tribos vão se separar, que sempre existirá um lado influenciado pelo maligno e um lado que será ainda que vai seguir como servo de Deus. O problema de Caim era a inveja, mas também no seu coração vinha a maldade. E triste é que ele rejeitou a exortação de Deus. Esse texto é muito interessante, porque diz que se você proceder bem, será aceito. Não será aceito? Sim, seria aceito. Mas se todavia procederdes maus, estou lendo Gênesis 4, 7. Eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aqui é a diferença, irmãos, do cristão e do ímpio. O desejo, mal, mas a possibilidade de proceder bem, quando podemos assim dominar. Como que nós podemos, irmãos? Por Jesus. Nós cantamos algumas canções que falam que o Espírito Santo de Deus nos fortalece, ele transforma a nossa vida. Não vamos pecar mais. Vamos pecar mais, mas não vamos viver em pecado. É aquela história do carro, lembra, irmãos, que eu já contei? Você fazer uma viagem de carro, furar o pneu. Hoje em dia raramente se fura o pneu. Uma vez ou outra tudo bem, mas já pensou se você pega o carro, sai, chega em Itacoarivaí, fura o pneu, aí anda mais de 300 metros, fura o pneu, para em Tapetininga, fura o pneu. Que pneu é esse? Então é essa a ideia do cristão. Pode pecar, o cristão de certa forma vai pecar, mas ele não pode viver em pecado. Nós somos libertos, irmãos, por Jesus. E aí que é a exortação de Deus: olha, você está descaído, você está irado. Por quê? Se procederdes bem, serás aceito. Então, tudo isso que nós falamos, irmãos, é um exemplo para que a gente entenda quem que são os falsos mestres. Os falsos mestres são como Caim. Eles querem oferecer a oferta que eles mesmos entendem, não a oferta que Deus requer. Mas o problema não está só na oferta. A oferta é o reflexo do coração. Tanto que Deus não se agradou de Caim, nem da sua oferta. Deus não se agrada do ímpio e nem da oferta dele, nem dos falsos profetas. Eu disse que as duas outras seriam bem mais rápidas, tá? Então nós vamos seguir aqui. Balaão, a gente tem falado bastante, né, sobre o erro de Balaão. Então o versículo que nós acabamos de ler, versículo 11: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Certo? Ai deles, dos falsos mestres. E movidos de ganância, precipitaram num erro de Balaão. Qual foi o erro de Balaão? Já está aqui. Ganância. Movidos de ganância. Acredito que nós todos lembramos muito bem de Balaão.
comercializando o próprio Deus, o próprio ministério. Ele queria ganhar dinheiro. O lucro era mais importante. Quando se dizia, amaldiçoa esse povo, ele dizia nem que sim, nem que não, né? E assim ele foi levando a questão adiante, porque ele tinha interesses. E assim, irmãos, como Balaão, são os falsos mestres, porque eles estão interessados mais neles mesmos. São como aqueles profetas lá que Jeremias predisse, né? Querem engordar a sua vida, querem comer das ovelhas, querem abusar nesse sentido. E não só isso, como desviar, que é o pior, irmão. Se ele só tirasse o dinheiro das ovelhas, também não tirava muito, né? Mas eles querem desviar do caminho com as suas falsas profecias. O que Balaão fez? Sugestão de Balaão foi que eles, ao invés de lutar contra, porque o inimigo era mais forte, você manda as filhas, vamos casar lá com os judeus, assim, com o povo de Deus, e aí vai misturar, e esses vão ficar facinho, né? Vão começar a adorar os seus deuses. E assim o pecado entrou lá no povo de Deus. É isso que o falso profeta, o falso mestre quer fazer. Quer desviar o povo de Deus. Balaão é citado algumas vezes, né? Sempre negativamente. Em Apocalipse 2,14 diz o seguinte: tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem prostituição. É esse o falso profeta. Lá em Pérgamo tinha alguns que sustentavam, alguns falsos mestres dentro da igreja. Repare então que essa mensagem toda, ela está relacionada aos falsos profetas que já estavam em ação. Viriam outros, mas aqui ele fala aos que já estavam lá em ação. Pedro também fala sobre Balaão, diz, amou o prêmio da injustiça. Terceiro, a revolta de Coré. Falando assim, a gente às vezes não lembra, né, o nome Coré. Versículo 11 aqui, né? Deixa eu voltar, vou ler novamente o versículo para a gente ir seguindo aqui. Judas 11. Ai deles, não ai, juízo contra os falsos profetas. Por quê? Porque perseguiram o caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Pereceram na revolta de Coré. A história de Coré está lá em Números, capítulo 16. E Coré foi o que liderou um grupo contra a liderança de Moisés. Olha aqui o que ele disse. Números 16, 3. Basta, pois toda a congregação é santa. Cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? E repare que o argumento dele é até cristão, né? Por que Moisés tem que liderar? Não tem outros santos aqui que possam também dar a direção? Ó, forte, não? Querendo ir contra Moisés. Mas ir contra Moisés é ir contra Deus. Quem deu a autoridade? Quem chamou Moisés? Moisés não era melhor do que ninguém, mas Deus assim o escolheu. Nós temos aqui uma resposta de Moisés. Moisés respondeu aos rebeldes: pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor.
Moisés deu essa resposta: estais contra o Senhor. Números 16, 31 a 33 diz: e aconteceu que, acabando ele, Moisés, de falar, a terra abaixo dele se fendeu, abriu sua boca e tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram por meio da congregação. Então, o argumento de Coré, Datã e Abirão e mais de 250 homens, em tom espiritual, basta, toda a congregação é santa. Por que só Moisés tem que liderar aqui? Por que a gente tem que respeitar esse líder aqui? Moisés disse: pelo que tu e todo o teu grupo juntos estais contra o Senhor. Então aqui a questão levantada, que os falsos profetas são como o povo de Coré. Vou voltar aqui ao versículo 11. Pereceram na revolta de Coré. E aqui ele já também está, de certa forma, dando o ultimato que os falsos mestres recebem. A destruição. Pode até parecer que eles estão tendo vantagem, tendo vitória, mas quem se levanta contra a autoridade de Deus, perece, cai. Quem se levanta contra a autoridade que foi constituída por Deus, também está em pecado. E assim, tem que tomar cuidado. Ai dele, ai dele. Então nós vamos parar por aqui, irmãos. A gente vai continuar então na semana que vem, mais uma parte aqui do nosso texto. Certo? No que eu disse mais no início, a respeito de aprender com os erros dos outros, mais do que somente olhar para uma passagem como essa e ficar identificando o falso profeta, que essa é a principal questão aqui. Nós estamos estudando, porque a ideia é que nós devemos sempre identificar o falso mestre, o falso profeta, e combatê-lo. E ele aparece, viu, gente? Em todo lugar. Mas, mais do que isso, nós também, irmãos, podemos aprender com esses erros aqui, com esses pecados, pedindo para que Deus nos abençoe e nos aparta de toda essa maldade, todo o desejo de andar segundo o nosso próprio coração. Aqui nós falamos sobre a questão da autoridade, Se nem o Miguel falou alguma coisa contra Satanás lá e entregou para Deus, Então aqui falou sobre essa questão de a gente tomar cuidado com esse levante contra as autoridades, e principalmente no que se diz respeito às coisas de Deus, e principalmente contra a autoridade de Deus, porque quando a gente é contra a palavra, a gente é contra a autoridade de Deus. E ser contra a palavra não é só falar, não, eu não creio na Bíblia, não. A gente é contra a palavra quando a gente vive diferente daquilo que a gente lê, daquilo que a gente conhece. Então, ai de nós, nós temos essa obrigação de ter mais amor, mais cuidado com a palavra. E assim, os demais pontos aqui que nós falamos, que a gente possa lembrar, meditar, para não se rebelar contra o Senhor, não buscar aquilo que é pecado como Caim, nem como Balaão, comercializar, estar mais preocupado com o que nós vamos ganhar do que com a fé e os demais pontos.
Vamos fazer uma oração, depois nós vamos cantar um hino assim, encerrando esse momento. Vamos colocar em pé, irmãos? Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Pedimos, ó Deus, que o Senhor Deus continue a nos ensinar, a nos instruir, ó Deus, por meio da Tua palavra, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por tudo que aprendemos hoje e que o Senhor esteja protegendo, ó Pai, nossa vida, protegendo as igrejas, ó Deus, da falsidade, da mentira, ó Deus. Que haja em cada igreja, ó Deus, a pregação fiel do Teu Evangelho, Deus, que o Senhor levante mais homens, mais líderes, pessoas que sejam firmes, ó Deus, na necessidade de ter uma igreja pura, uma igreja que serve e que segue ao Senhor, Deus. Obrigado, ó Pai, pela Tua mensagem, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, nós oramos em nome de Jesus. Amém.